Olá, amigos do basquete. Hoje a gente vai dar sequência aos nossos vídeos sobre a Copa do Mundo de Basquete, que vai ser realizada agora em agosto e setembro, no Japão, na Indonésia e nas Filipinas. E hoje eu estou tendo aqui, mais uma vez, um prazer enorme de receber o Neto, Zé Neto, técnico da Seleção Brasileira Feminina, atual campeão da Copa América, depois de 12 anos, uma campanha fantástica, invicto, vencendo os Estados Unidos duas vezes, inclusive na final. Só que hoje nós não vamos falar de seleção brasileira, né? Nós vamos falar de África. O Neto, Boa. que já está algumas temporadas em Angola, fazendo um trabalho fantástico e acompanhando a evolução do basquetebol africano. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre as possibilidades dos países africanos nessa Copa do Mundo. Então, inicialmente, Neto, obrigadão mais uma vez aí pelo teu tempo, pela tua disponibilidade e parabéns aí pela grande conquista da Copa América e pela vaga direta no pré-olímpico mundial, que é muito importante, né? Dá um respiro, né? Sabendo que você já está, né, meio caminho andado. Não, obrigado, Dante. Sim, é um respiro importante, até para a gente poder se planejar, se programar. A gente sabe, né, que essas janelas da FIBA, do jeito que são as eliminatórias para essas grandes competições, o tempo de preparação é muito curto, né? Isso eu acho que é para todos, não é só para o Brasil, são para todos. Então, se a gente pode, né, eliminar uma competição, tem um tempo maior para que a gente possa se preparar e se programar. Acho que mais do que se preparar, é se programar, né, para essa próxima competição, que vai ser só em fevereiro agora de É, 2024. E a maneira como se classifica, né, para essas competições pelo feminino, elas mudaram um pouco, então fica praticamente é um mundial já, né, porque são 16 equipes do mundo, que dali vão sair 12. Então já é praticamente uma primeira é fase de verdade, um mundial, seja o campeonato verdade. mundial, seja o pré-olímpico. Então agora vamos ter em fevereiro esse pré-olímpico mundial. O Brasil já está lá, junto com os Estados Unidos. Agora depois em novembro saem os outros dois representantes da América para a gente brigar por uma dessas 12 vagas aí para a Olimpíada. Isso aí. Então vamos mudar a chavinha, vamos pegar um avião e vamos direto para a África. Vamos lá. Então, Neto, 5 países africanos vão estar nessa Copa do Mundo, né? Angola, Isso. Egito, Cabo Verde, Costa do Marfim e Sudão do Sul. É. Desses 5, o melhor classificado pelo ranking da FIBA é Angola, depois vem Costa do Marfim, depois Egito, Sudão do Sul e Cabo Verde. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esses países e qual vai ser, né, quais são as perspectivas desses países na Copa do Mundo, né? Depois a gente fala um pouquinho em que grupos que eles estão posicionados. Tá. Bom, acho que antes de mais nada, acho que é importante só quero colocar uma consideração a respeito do campeonato mundial, né, o masculino. Eu gosto demais desse formato, gosto muito, porque todo jogo vale, né? Porque ele vale não só para o próprio campeonato, como também para uma classificação para a Olimpíada. Então, a briga dos países é uma briga pelo campeonato do todo, né, do mundo, como também é uma briga entre os países do continente, para que aí nesse campeonato já possam ser classificados aí para a Olimpíada. Então, muito legal, todo jogo vale, um formato incrível mesmo, assim, é bem motivante a poder assistir. Cada jogo ele tem essa sua maneira, né, de representar não só a vitória para a competição, mas também para a sequência aí do campeonato e também para a classificação do continente. Da África, os 5 países, né? Angola, Cabo Verde, Costa do Marfim, Egito e Sudão do Sul, como eles classificaram, primeiro eu já vejo uma grande surpresa, que o primeiro país a classificar para o Mundial, nas eliminatórias, foi o Sudão do Sul. Já antes da última janela, já estava classificado o Sudão do Sul. Então é um país que é um país emergente no basquete, tem bebido muito, vamos dizer assim, das fontes da NBA, jogadores que vários estão jogando a D-League. O treinador é um treinador que é um americano, o Royal Ivey,
que é o assistente técnico do Houston, e foi jogador da NBA, já está há um bom tempo ali vivendo, né, esse meio. E antes de ser esse treinador, o treinador era o Luol Deng. Luol Deng, que foi também um jogador da NBA, jogou pela seleção da Inglaterra, né, da Grã-Bretanha. Então, a gente sabe que tem uma representatividade muito grande, né, no cenário internacional. E o Sudão do Sul, ele vem surpreendendo também pelo físico, né? O potencial físico do sudanês é incrível. Eu tive na minha equipe agora um sudanês, que é o Ater Majok, que é um cara que já teve na NBA, já teve passagem na NBA, jogou em grandes equipes da Europa, e é um jogador que é muito versátil. E eles têm conseguido trabalhar com isso, sabe? Eles têm conseguido trabalhar com a versatilidade técnica do jogador e aproveitar também o seu físico. É indiscutível que fisicamente os países da África eles têm uma vantagem muito grande, assim, eles conseguem aproveitar muito da sua vantagem física. O que eles têm trabalhado agora é justamente aproveitar essa vantagem física para o basquete, propriamente, já jogar no alto nível. Então, eu vejo que desses países todos que classificaram, eu acredito que o que mais tem esse potencial físico é o Sudão do Sul. Sudão do Sul, e não foi à toa que se classificou como foi o primeiro classificado. O segundo classificado das eliminatórias foi a equipe do Costa do Marfim. A equipe do Costa do Marfim é uma equipe que tem também aproveitado muito, já que não tem assim, um poderio físico muito grande, tem se aproveitado muito da mentalidade europeia. Então, ele tem um GM que é espanhol, e o técnico agora era um técnico espanhol também, que foi o que classificou a equipe para o Mundial. E depois, na última janela, quando já estava classificado, eles trouxeram um esloveno. E é um técnico que tem dado uma sequência nesse trabalho com essa mentalidade europeia. Eu tive na minha equipe também o armador, que é o Solo Diabaté, que ele vive há muitos anos já na França, jogou em várias equipes francesas e tem essa mentalidade europeia. Na minha opinião, foi um dos melhores armadores que eu já tive como jogador. Um jogador muito inteligente, consegue potencializar o time, e eu acho que ele, junto com o Costello, que é o jogador que joga no Baskonia, podem ser aí os jogadores importantes da Costa do Marfim. Depois, classificou... Neto, deixa só pegar um gancho aqui. A Costa do Marfim está no grupo do Brasil, né? Exatamente. Você acha que, de repente, a Costa do Marfim pode representar alguma ameaça nesse grupo, tanto para o Brasil quanto para a Espanha? Eu vejo assim, Dante, eu vejo que hoje um grande erro que qualquer equipe pode cometer é menosprezar uma outra equipe, né? A Costa do Marfim é uma boa equipe, joga muito bem, sabe jogar basquete, tem uma boa leitura de jogo, mas assim, falando sobre o Brasil, eu vejo, já falando sobre um pouco sobre o Brasil, eu vejo que o Brasil pode chegar muito, mas muito longe nessa Copa do Mundo. Tenho muita esperança de que possa chegar. É um time que está formado por jogadores que estão no seu melhor momento nas suas equipes, tem essa ambição, são jogadores também que têm essa ambição, está fazendo um bom trabalho, né? O Gustavo já nessa nova empreitada aí da seleção, de mudar um pouco a cara da seleção, já colocando um pouco também da jovialidade, né, na equipe. Então, acredito que o Brasil, se jogar o seu normal, se jogar o que precisa realmente para poder ser uma equipe competitiva, como acredito que o Brasil seja, acho que não vai ter problema. Mas tem que tomar cuidado, sim. Acho que a Costa do Marfim, ela não pode ser menosprezada, né? Antigamente a gente via um time africano no grupo, ou asiático, já achava que era fácil, mas acho que esse é uma grande falha que pode cometer qualquer equipe se menosprezar as equipes africanas. Beleza. Então, continua, Neto, com a tua análise aí. Você ia Bom, vamos falar lá. da terceira equipe. A terceira equipe que classificou foi, na verdade, a equipe do Egito. Eu tive recentemente lá, né, no Egito. O Egito faz um bom trabalho no basquetebol. As equipes lá são também oriundas também do futebol, né? Então a gente tem o Al-Ahly, que é um time forte, o Zamalek, que tem essa base aí, é o time de Alexandria, são times fortes que investem bastante no cenário mundial.
O treinador do Egito é um treinador que eu conheço bem, tive um bom contato com ele, que é o Roy Hanna, que ele já foi treinador no Canadá. Aquele ano que o Canadá foi campeão mundial sub-19, ele foi o campeão, ele foi o treinador, e ele já está há alguns anos aí no Egito fazendo um bom trabalho. Então foi a terceira equipe que se classificou, e acredito que tem uma boa equipe para poder jogar. Joga com um sistema muito bom assim de aproveitar a versatilidade dos jogadores, joga num ritmo muito bom de chegar jogando, um pouco dessa mentalidade mais americana, vamos dizer assim, que o Roy Hanna faz muito bem e sabe explorar essas individualidades. Depois, a quarta equipe que se classificou é a primeira do ranking, como você falou, africano, né, dos classificados, que foi Angola. A Angola também está num trabalho de reformulação, tem um técnico espanhol, que é o Pep Claros. Ele entrou quando eu abri mão da seleção, era eu que dirigia a seleção angolana, que classificou para o Afrobasket, que dali sai, começa realmente a classificação para a Olimpíada, e eu tive que abrir mão por conta de estar já com a seleção brasileira feminina. E veio esse espanhol, Pep Claros, que tem uma passagem pelo Japão por muitos anos, né? Algumas outras seleções aí que ele dirigiu, Costa Rica, são seleções que ele já tem uma certa experiência e vem fazendo um trabalho agora de reformulação no basquete angolano. Eu acredito que se vão todos, é uma incógnita ainda, né? Tem alguns problemas internos ali, mas acredito que se vão todos, é uma equipe que realmente pode surpreender e pode brigar aí por uma dessas vagas. Até porque, né, Neto, no grupo de Angola existe um equilíbrio muito grande, eu acho, né? Tirando a Itália, que eu acho que é a grande favorita desse grupo, né? Angola, República Dominicana e Filipinas, talvez Filipinas por ser uma das sedes, talvez venha forte, mas eu acho que Angola consegue dar um equilíbrio nesse grupo aí, você não acha, não? Eu acho sim. Como eu falei para você, se vem todos, né, principalmente com o Bruno Fernando que joga na NBA, é um jogador que realmente pode fazer a diferença, né, no jogo interior e ser essa referência também, que é uma carência do basquete angolano, de ter essa referência de jogo interior. O Bruno acho que pode fazer isso e fazer muito bem, um jogador muito físico, que está numa boa forma. Então acredito que o Bruno pode ajudar bastante se ele pode servir a seleção. E aí concordo com você. Essas equipes, né? Tanto a Dominicana, a Filipinas, a Itália, eu quero saber até o quanto ela suporta fisicamente, né? O quanto ela consegue suportar fisicamente e manter a sua qualidade técnica e tática em relação ao aspecto físico. Coisa que, por exemplo, a gente viu que a Eslovênia fez muito bem no pré-olímpico contra Angola, a gente vê que outras seleções conseguem manter esse padrão técnico e tático e aí superar realmente essa deficiência física em relação ao adversário africano. E por último... Tem um outro aspecto, né, Neto? Só, desculpa, falando ainda Não, sobre Angola, Angola, de todos os países africanos, é o que mais tem participação em mundiais, são 9, né? Então, isso é, também traz uma certa bagagem, né? Uma experiência de campeonato, de Angola, competições. Angola conta muito com isso, sabe, Dante? Essa é até uma das coisas que eu falo bastante lá. Até quando eu assumi a seleção, foi uma das coisas que eu falei, porque eles vivem ainda muito disso, né? De ser o país que mais títulos africanos tem, com mais participações em mundiais, mais participação em Olimpíadas. Mas eu acredito que eles têm que começar a pensar um pouco no agora, né? Porque eles estão vivendo muito dessa situação de passado. Então, tá se deixando um pouco da evolução. Acredito que nesse campeonato, Angola sofreu para classificar, né? Foi a quarta equipe a se classificar. Venceu, na verdade, quando conseguiu classificar quando venceu o jogo contra a equipe de Cabo Verde, que foi a última classificada. Então, Angola vem ainda um pouco patinando, buscando um pouco aí manter essa hegemonia aí na África que tá sendo difícil, viu? Porque quando fala de África, se esquece muito, né? Que, por exemplo, tem Egito, tem Nigéria, que não classificou, Tunísia, que não classificou. Então, são equipes fortes também, que acabam, Camarões, né? São equipes fortes também, que acabam também, a gente vendo que se Angola parar no tempo aí, elas vão passar por cima. Angola está conseguindo aí se manter, como eu falei, das 5 foi a quarta classificada, e depois, por último, né, vem a equipe de Cabo Verde,
A equipe de Cabo Verde tem como o grande ícone aí o Tavares, né, que joga no Real Madrid. Não sei se vai continuar, né? Tá uma proposta aí de poder ir para a NBA, mas Tavares é um grande jogador, uma referência. E eu assisti a última janela, eu tive lá, porque a última janela foi em Luanda. Eu tive nesse jogo, inclusive entre Angola e Cabo Verde. Foi um jogão. Infelizmente, talvez não tivesse tanto público como a gente esperava, mas foi um jogo muito bom, foi um jogo bonito de se ver, as duas equipes brigando até o final, até porque quem classificasse, quem ganhasse esse jogo já está classificado, e Cabo Verde acabou classificando depois na última rodada, quando venceu a equipe de Costa do Marfim. Então acho que assim, é muito equilibrado, as equipes são muito equilibradas, eu vejo que Cabo Verde também tem um técnico angolano, né, que é o Emanuel Trovada, que é um técnico angolano que já está há um bom tempo fora de Angola, está dirigiu algumas equipes em Portugal e também agora dirigindo a equipe de Cabo Verde, vem fazendo um bom trabalho. Então acho que tem um bom elenco também e o Tavares pode realmente desequilibrar. Então, Neto, evidentemente, né, claro, a gente tem que respeitar, como você falou, mas é claro que numa Copa do Mundo, né, hoje o basquete hoje ele é pautado por um número de equipes, na minha opinião, muito grande que tem condições de chegar muito longe no campeonato e algumas com excelentes condições de obter título, né? Então, hoje a gente vê que, claro, Estados Unidos a gente sempre espera aquele nível altíssimo, mas se você olhar para o conjunto do campeonato, eu diria que hoje nós temos aí umas 10 equipes que têm um equilíbrio fantástico, e considerando ainda equipes que não estão nessa Copa do Mundo, como a Argentina, por exemplo, né? Como a Croácia, como a Rússia. Então, hoje o basquete mundial está num nível altíssimo, até, inclusive, num outro bate-papo que eu tive, às vezes a gente fala assim, pô, mas o Brasil foi só oitavo colocado, foi só décimo colocado. Mas nesse cenário mundial, hoje, você ser oitavo ou ser segundo ou terceiro, a diferença é muito pequena. Então, o que eu te pergunto, né, uma provocação aí, nesse conjunto, quais os países que você considera que hoje, nessa Copa do Mundo, poderiam estar pleiteando esse título? Bom, Dante, você falou bem, assim, e eu concordo 100% com você. Hoje a competitividade é muito grande no nível mundial. Você pode ter uma equipe que pode disputar uma medalha, né, de estar disputando aí uma final, de poder brigar pelo título da competição, como essa mesma equipe pode estar ali brigando ali pelo 10º colocado, né? Primeiro que são 32 equipes, então eu acho que isso não é fácil. Como eu falei logo no início, eu falei que o formato da competição, todo jogo vale, então acho que ninguém vai poupar nada. Todos os jogos têm a sua importância. E é claro, a gente tem as coisas um pouco teóricas, né? Pelo que a gente vê do ranking, pelo que a gente vê do momento da seleção. Mas, por exemplo, a gente fala de Estados Unidos e a gente vê que Estados Unidos está indo com uma seleção correndo risco. E a gente viu o que aconteceu também no último Mundial, né? Quando eles foram também com jogadores, apesar de serem todos jogadores de NBA, são jogadores que não conseguem superar a excelência dos outros jogadores de outros países que estão jogando, às vezes, não NBA, mas jogando uma Euroliga num nível muito alto. Então a gente sabe que hoje, numa modalidade coletiva como o basquete, você ter 12 jogadores que são jogadores de alto nível, se esses 12 jogadores de alto nível eles não conseguirem formar uma equipe, você corre risco. Né? Então, o que eu vejo é muito assim, é o tudo. Né? Então, eu vejo, por exemplo, Espanha, um time forte. Eu tive a possibilidade de estar em uma das janelas da classificação da Espanha, e inclusive o Scariolo me falou, cara, acho que eu nunca dirigi, ele já estava classificado a Espanha, ele falou, cara, eu não me lembro de ter dirigido um time tão fraco, assim, com poucas peças como na minha carreira, como eu estava dirigindo naquele. E eles fizeram jogos com, acho que era Croácia, Letônia, e ganharam.
sabe? Ou seja, é o todo, é o como se joga. Então, a Espanha, eu acho que é um candidato, sem dúvida nenhuma. Eu vejo também a equipe da Lituânia, uma equipe também que joga muito bem nesse nível, gosto de como joga, joga muito forte, né? Tem uma possibilidade muito grande. A França, né, que vem com um super time aí, acho que também vai ser um candidato fortíssimo. A França, que inclusive é um grupo que acaba cruzando com o Brasil, mas eu vejo a França também uma seleção muito forte, né? O Canadá se vêem todos, e agora com o novo treinador, que tem uma mentalidade um pouco mais europeia, né? Jordi Fernandes, que tem a maneira de trabalhar de uma maneira coletiva, pode potencializar ainda o Canadá. E a gente sabe, Eslovênia vem com os seus talentos, Austrália, que sempre é um time forte. Eu acho que a Grécia, né, se a Grécia consegue levar os melhores jogadores. Eu vi hoje que o Nick Kaleits não vai jogar, já abriu mão da seleção, é um jogador importante para eles na armação, mas eu vejo que continua sendo forte. E depois é o cruzamento do grupo, né? É um dia. É E um aquele dia. dia de mata-mata é um dia que pode te colocar para cima ou para baixo. Então, acho que é muito desse todo. E é por isso, Dante, que eu deixei para falar por último, é por isso que eu acredito muito. Tenho conversado com algumas pessoas, falo, você é otimista demais. Mas eu acredito muito que o Brasil pode chegar longe, né? Quem diria que a Argentina ia ser vice-campeã, né, do último campeonato mundial? E a Argentina chegou bem, batendo a Sérvia, né? A Sérvia, que também a gente sabe que é uma seleção que, que tem a sua capacidade, né, de jogar, tem a sua maneira de jogar, tem a sua cultura de jogo. Então, acredito que assim, o Brasil, se ele encaixar aí no Mundial, né, com esses jogadores que têm hoje vivido os seus momentos importantes nas suas equipes e estão bem, acredito que se conseguirem juntar esse talento que eles têm em prol do grupo, e eu acredito que pode acontecer, estou muito positivo com isso, eu acredito que o Brasil pode chegar muito, muito longe nesse campeonato mundial. Muito bom, Neto. Para a gente encerrar, eu vou te fazer uma perguntinha fácil, muito fácil de ser respondida, e que vai mais pelo palpite do que qualquer outra coisa. Você arriscaria uma final? Qual Uma final que final, é uma final que você arriscaria nesse Mundial? bom, vamos lá. É que eu ainda não parei muito para ver os cruzamentos, né? Como eles cruzam os grupos e como podem chegar até lá. Mas eu acho que uma final, se for analisar pelas equipes, não sei nem se eles podem se cruzar antes, Tá, né? tudo bem. Mas eu acredito que Espanha e Sérvia são dois times que podem chegar aí longe. Espanha e Sérvia. Eu acho que são duas equipes que têm possibilidade de fazer essa final. E coloco de verdade, Dante, de verdade mesmo, eu coloco o Brasil aí correndo por fora. Eu tenho muita confiança disso, que isso pode acontecer. O Brasil está num grupo com a Espanha e depois cruza lá no grupo com a França e França e Canadá. Canadá. Mas eu acho que assim, se passa por isso também, eu acho que chega muito, muito forte. E eu tenho uma confiança grande de que o Brasil pode chegar muito longe. Mas hoje, assim, analisando os times, nem vi muito cruzamento, mas se não se cruzarem antes, acho que Espanha e Sérvia pode ser uma final Uma desse campeonato final. mundial. Vai ser um joguinho bom, hein? Vai ser bom. Muito bom. Neto, mais uma vez, brigadão aí pela tua participação. Parabéns por tudo que você tem feito aí na seleção feminina. Parabéns pelo teu trabalho em Angola. Eu acho que você está realmente tendo uma experiência fantástica, né? Num ambiente completamente diferente, né? Num cenário completamente diferente que a gente está acostumado. Enfim, e parabéns por tudo que você tem conseguido aí na tua carreira. Obrigado, Dante. Te agradeço bastante. Fico feliz por estar conseguindo ainda, né, contribuir aí com o basquete brasileiro, agora no feminino. Então, fico feliz por isso estar acontecendo. Ter ganhado esse título foi muito importante para o Brasil, né, voltar a conquistar títulos, como foi do Sul-Americano, né, que o Brasil tinha perdido o anterior, a gente reconquistou. Agora da AmeriCup, depois de 12 anos que o Brasil não ganhava.
e do PAN, né, anteriormente, que fazia 28 anos. Então, colocar o Brasil, poder contribuir, né, colaborar, não faço nada sozinho, mas poder fazer parte dessa reformulação do basquete feminino que deu tantas alegrias para o Brasil, né, para nós que vivemos aí nessa época, né, Dante, de ver o Brasil como uma potência do basquete feminino, poder colaborar para resgatar isso, eu fico muito feliz, fico muito satisfeito de ainda poder contribuir para o basquete brasileiro. Te agradeço bastante. Estou torcendo muito aí para que o Brasil, no masculino também, chegue longe. O Brasil merece isso e espero que a gente consiga comemorar ainda muitas coisas. Muito bom. Bom, pessoal, agradecendo novamente o Neto, só lembrando, né, que nós vamos ter uma série de vídeos com pessoas que entendem muito de basquete, né, que é o caso do Neto. Nós vamos ter o Danilo Castro, nós vamos ter o Zé Medalha, o Rodrigo Lazzarini e o Cadum, são as pessoas que vão fazer as análises dos países por continente aqui no nosso grupo. Agradeço a todos, acompanhem aí o nosso canal, inscrevam-se e um grande abraço a todos.